Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, quinta-feira, dia 29 de junho de 2023, às 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus. Espero encontrá-los felizes, reinando em vida, crescendo em graça e no conhecimento de Deus, e descansando tão somente nele. Amados, a pérola da graça de Deus hoje tem por tema: esses líderes tornam ineficazes o sacrifício da cruz, buscando obras de maldição para a vida dos filhos de Deus. Livro histórico de João, capítulo 10, versículo 8. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Lógico que a palavra ovelha aqui era uma figura de linguagem usada pelo Cristo Nazareno quando se dirigia aos israelitas, que eram o povo de Deus. Usava o Cristo Nazareno essa figura de linguagem para que dentro do conhecimento do povo judeu, eles pudessem entender a sua mensagem, aquilo que ele lhes queriam dizer. Então, queridos, os religiosos que eram líderes, eles foram chamados por Jesus de ladrões e salteadores. E ele diz que as ovelhas não lhes deram ouvidos. Aqueles que conheciam a voz do bom pastor, que tinha o entendimento na mente, não se importavam com as palavras daqueles líderes da época, tais como os fariseus, escribas, saduceus, que naqueles dias manipulavam e procuravam escravizar as pessoas. O que eles faziam? Usavam o legalismo de Moisés para acusar e apedrejar os seus ouvintes. Eram assim que eles agiam diante das pessoas. Foram também chamados por Jesus de hipócritas e estavam assentados na cadeira de Moisés. Capítulo 23. Jesus os trata assim, de maneira que, muito consciente, nós podemos dizer que não tem sido diferente nos nossos dias. Semelhança tal ocorre com muitos que se auto-intitulam como homens que têm uma autoridade espiritual, aspas, segundo eles, dada por Deus, sobre a vida dos filhos de Deus, que eles os chamam de servo, que eles os chamam também de ovelhas. Então esses líderes, eles também amedrontam, eles apavoram, eles procuram colocar medos e terror na vida dos filhos de Deus.
Não são eles que ensinam que existe um inferno como lago de fogo e tormento eterno. Lugar este que aquelas pessoas que não se arrependerem dos seus pecados, que não seguirem os ritos da religião, para lá um dia irão e ficarão para sempre queimando nesse tal lago de fogo que eles acreditam e ensinam que este lugar existe. Não são eles que ensinam que existe um ser espiritual chamado de Satanás. Esse ser espiritual que na verdade foi colocado por Roma, Constantino, para que esse ser espiritual possa, através dos ensinos pelo sistema religioso da sua existência, e então eles coagem as pessoas. São esses líderes religiosos que cobram 10% dos que ali estão, que trabalham e que são obrigados nos inícios e nos finais dos meses a tirarem a 10ª parte do que ganhou, para que possam entregá-los em tal de uma obra de Deus. E eles dizem que essas pessoas, se não dizimarem, se não ofertarem, um tal devorador, que é Satanás, ensinado por eles, esse ser irá na vida das pessoas. E o que é que esse ser fará? Devassas na vida das pessoas. Porque eles colocam maldições sobre a vida dos filhos de Deus. Eles induzem as pessoas a crerem da necessidade de frequentar o que é um templo religioso, que eles chamam de casa de Deus, que eles dizem que lá é o lugar de se buscar a Deus, de adorar a Deus. Mas em Atos capítulo 7, versículo 48 está escrito: o Altíssimo não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Na antiga aliança, Deus era adorado sim no tabernáculo, construído antes no deserto, e posteriormente foi construído o templo em Jerusalém. Este sim era o templo, era a casa do tesouro, era o lugar aonde devia se buscar a Deus, nesse templo que foi construído em Jerusalém durante o reinado de Salomão. A presença de Deus se manifestava de forma que o templo se enchia com a nuvem de sua glória. Leia 1 Reis, capítulo 8, versículo de número 10 e 11. Olha o que diz. 1 Reis, livro do Reis, capítulo 8, versículo 10 e 11. Saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Mas agora, na nova aliança, a sua presença é em cada um de nós. Ele nos encheu com o seu Espírito e fez de nós o templo, a morada, o tabernáculo da sua habitação. É em você que ele habita,
é em mim que ele habita, é em cada um de nós que somos filhos de Deus, o templo da sua habitação. Ele habita no nosso espírito. E o seu espírito testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. E como filhos de Deus que somos, nós somos guiados e dirigidos tão somente por Ele. Não devemos satisfação a homem algum. Somos todos iguais. Há um só Senhor. Há um só pastor. Há um só Espírito. Mas eles se auto-intitulam pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, bispos, e dizem ser uma autoridade espiritual constituída por Deus sobre a sua vida, e você aceita isso, e você acredita nisso, e vocês recebem eles como se eles fossem tais pessoas como eles dizem serem. Uns os chamam de anjo da igreja. É assim que as pessoas os chamam. Outros vão até mais longe dizendo que tais são ungidos de Deus, ungidos do Senhor. E aí eles se protegem diante das pessoas dizendo: não toqueis no ungido de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Vós sois o templo da habitação de Deus. Quem fazem todas essas coisas que faziam os líderes no templo de Jesus. Quem? Aonde eles ficavam? Eles ficavam no templo, lendo a Torá para os seus ouvintes. E aqui no capítulo 10 de João, no versículo 8, o Cristo Nazareno diz que aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as minhas ovelhas não lhes dão ouvidos. Nós não somos ovelhas, nem tampouco servos, somos filhos de Deus, e com a mente iluminada, com a mente ativada, nós não lhes damos sequer ouvidos. Nós não frequentamos esses templos que têm líderes religiosos. Nós não vivemos seguindo ritos ditos por eles. Não vivemos na prática de liturgias ensinadas por eles. Não permitimos sermos dogmatizados por eles. Não vivemos na prática de cerimoniais, como muitos lá ainda vivem, quando muitos lá valorizam esses tais lugares como casa de Deus, como templo da habitação de Deus. Assim como o Cristo Nazareno disse que as ovelhas não lhes deram ouvido, nós que hoje temos a mente de Cristo, a mente ativada, nós também não lhes damos ouvidos, porque não os reconhecemos. Deus é único e Ele é o Senhor de nossas vidas. Assim que somos hoje guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas infelizmente, querido, muitos ainda lhes seguem. Muitos hoje seguem esses líderes religiosos. Muitos ainda continuam nessas sinagogas, frequentando esses lugares, valorizando cada vez mais esses lugares, perdendo parte de sua vida frequentando essas sinagogas. Lá tem ainda a lei de Moisés. Lá é lida ainda a lei de Moisés. E o apóstolo da graça de Deus diz que quando Moisés é lido, o véu está posto. É por isso que eles não têm como enxergar. As mentes estão cauterizadas. Os olhos estão fechados. Não conseguem
entender, não conseguem enxergar nada, porque vivem debaixo de cobertura de homens, ao invés de viverem sendo guiados como filhos de Deus que são, pelo Espírito Santo de Deus. Capítulo de número 34 de Ezequiel. Olha o que diz. Dos versículos 1 ao 10, veio a palavra a mim do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores e as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscarde, mas dominais sobre elas com rigor. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pastos de todos os animais do campo, porque se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os outeiros. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvir a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todos os animais do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam elas. Porém, ó pastore, ouvir a palavra, versículo 10, assim diz o Senhor Deus, eu estou contra vocês, e requererei as minhas ovelhas das suas mãos, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirás mais de pasto. Não tem sido diferente. Não tem sido diferente depois da cruz. Não tem sido diferente séculos e séculos e séculos e séculos. Não tem sido diferente nos nossos dias, nos dias atuais. E do jeito que as coisas vão, do jeito que as coisas irão, ainda continuarão por muitos e muitos anos. Porque a Bíblia diz que geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. E esses homens, explorando a boa fé dos filhos de Deus, esses homens se enriquecendo cada vez mais, esses homens se colocando em patamares superiores aos filhos de Deus, tratando as pessoas com desdém, subestimando as pessoas, se colocando acima de qualquer um que seja, vivendo em mordomias, se fazendo cada vez mais ricos, vivendo dos deleites desta vida, à custa do sacrifício, do trabalho dos filhos de Deus. Tem os melhores carros, seus filhos estudam nas melhores escolas, têm os melhores planos de saúde, moram nos melhores condomínios, comem nos melhores restaurantes, viajam para dentro do Brasil e para o exterior. Muitos deles já viajaram dezenas de vezes para Israel, para toda a Europa, para os Estados Unidos
enquanto você não consegue sair nem do bairro ou da cidade aonde você mora, e tudo isso é feito com o seu dinheiro. Quando você deveria investir em você mesmo, investir na sua família, investir nos que precisam, nos que necessitam, nos órfãos, nas viúvas e no próximo que você deve amar se você ama a Deus. Então aqui no capítulo 10, no capítulo 34, dos versículos de 1 a 10, ele usa de metáforas, de figuras de linguagem. Hoje, melhor oferta. Hoje, melhor dízimo. Você quer ser abençoado? Dizima. Você quer ser abençoado? Dê ofertas. Você quer ser abençoado? Faça sacrifícios. Você quer ser abençoado? Frequenta os templos religiosos. É assim que eles dizem, é assim que eles ensinam. Porque eles buscam para si mesmos conforto, e para a sua família e para aqueles que lhes convém. Não eram assim? Aqui no capítulo 34 de Ezequiel, eles estavam apacentando a si mesmo. Como hoje, nos nossos dias, esses tais líderes apacentam a si mesmo e as suas famílias e todos aqueles que lhes convém. Eles usam o capítulo 3 de Malaquias, a partir do versículo 10, que não tem nada a ver com os dias de hoje, para arrancar 10% de cada um dos filhos de Deus. E eles dizem que os filhos de Deus que não dizimam, esses são descartados por eles. Os não dizimistas não têm nenhuma importância para eles. Preste atenção nisso. Se você frequenta esses lugares, aqueles que dizimam são tratados de uma forma, aqueles que não dizimam são tratados de outras maneiras, são descartados, eles não estão nem aí para você. Ali dentro desses lugares há acepção de pessoas, há grupos, há divisão, há subdivisão. Essa é a mais pura realidade, é uma verdade que muitos não têm coragem de dizer. O mais triste é que muitos dos filhos de Deus que lá estão ainda defendem esses líderes religiosos. Dizem assim, eles vão prestar conta a Deus. Eu não estou nem aí para o que eles fazem com o dinheiro que eu contribuo. É problema deles, eu faço a minha parte. E enquanto isso, a sua esposa precisa e você não dá. Os seus filhos precisam, você não dá. Alguém da sua família passando necessidade e você não ajuda. Alguns que você se diz amigo precisa e você não ajuda. Os que estão caídos à beira do caminho, debaixo dos viadutos, das pontes, nas calçadas, no relento, você não ajuda. Você é um hipócrita, você é um demagogo. É disso que acontecia nos dias de Jesus, e Jesus os chamavam de hipócritas e demagogo. E é isso que você é. E está fazendo essa tal da obra de Deus, que eles dizem que você, na verdade, tem que fazer, mas a verdadeira obra de Deus você não faz, que é ajudar o próximo, os necessitados, os órfãos e as viúvas. Sabe por que você que não dá o dízimo é descartado? Porque você não os ajuda a encher os seus bolsos. Você não contribua com essas falcatruas. Aí você é descartado. Para eles, você não interessa. Se eles pudessem, sabe o que eles faziam com você? Os expulsavam o mais rápido possível de dentro desses lugares. É isso que eles fariam com você. Mas não podem fazer, te atura. Mas não está aí para você, no que você precisa, no que você necessita. Lucas capítulo 11, no versículo 49, diz assim: por isso
diz a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão a um e perseguirão a outros. Isso aqui não é para depois da cruz, não. Isso aqui foi para antes. Portanto, desta geração será requerido o sangue de todos os profetas que foi derramado desde a fundação do mundo. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Então não tem ministério de pastor, não tem ministério de apóstolos, de bispo, de evangelista. Não existe essa de títulos, de nomenclatura. Tudo isso são criados por eles. Essas coisas não existem mais. E aqueles que foram mortos, diz aqui que o sangue deles seriam requerido, desde Adão até o último que fora morto, como está aqui no versículo de número 51 do livro de Lucas, que é o livro histórico. A religião é que chamam essa catástrofe e maldição. É a religião. É que traz essa maldição. É que traz essa catástrofe para a vida das pessoas. E as pessoas não conseguem reinar em vida, porque só reina em vida quem é espiritual. Só reina em vida quem é salvo na mente. Só reina em vida quem tem o entendimento. Só reina em vida quem é guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Mas se você é dirigido e guiado por esses homens, sobre a sua vida está maldição e não bênção. Fuja desses lugares, rompa o mais rápido possível que você puder. Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e o Espírito Santo te esclarecerá. Não sou eu, não são os pregadores da graça de Deus. Somente o Espírito Santo pode te esclarecer, somente Ele pode ativar a sua mente, somente Ele pode te dar o entendimento. Muitos ouvem uma pérola da graça de Deus e começam a acordar, começam a despertar, começam a fazer uma autoavaliação, começam a rever conceitos, mas os cegos, mas aqueles que têm a mente cauterizada, mas aqueles que têm o véu sobre o rosto, não, esses não conseguirão, nem tampouco têm a coragem de ouvir uma mensagem dessa. Já pelo tema, eles fogem, eles saem fora, eles criticam sem ouvir, eles não têm paciência para ouvir, mas preferem ficar preso dentro desses lugares, ouvindo baboseiras, sendo enganados, ouvindo mentiras por esses falsos líderes religiosos. Fuja o mais rápido possível, porque esses líderes religiosos estão tornando ineficazes o sacrifício da cruz, buscando maldição sobre a vida dos filhos de Deus. Você é filho. Para encerrar, eu quero ler em Zacarias. Zacarias, capítulo 11. O penúltimo livro do Antigo Testamento, versículos do 15 ao 17. Então o Senhor me disse: toma ainda para ti o equipamento de um pastor insensato, porque levantarei um pastor na terra que não visitará as que estão parecendo, não buscará
a desgarrada, e não sarará a doente, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, cai a espada sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, que o braço completamente se lhe seque e o olho direito de todo se escureça. Essa era a sentença para aqueles falsos líderes, para aqueles ladrões e salteadores que vieram antes dele. Era isso que estava para acontecer, como tal eu li também em Lucas. Deus iria requerer, como requereu. O juízo de Deus veio sobre eles. O juízo de Deus veio sobre eles. Mas, infelizmente, depois da cruz, homens se auto-intitularem como vocacionado, como chamado, como se Deus tivesse lhes dado título, lhe vocacionado, lhe colocado diante dos filhos de Deus. Não! Paulo, o apóstolo da graça de Deus, que recebeu essa doce e maravilhosa revelação, ele diz aos Efésios: há um só Senhor, é uma só fé, é um só pastor, é um só Espírito, é um só batismo, a unidade. Saia de debaixo, aspas, dessas supostas autoridades. Eles são mentirosos, vivem enganando, porque têm seus interesses e porque têm as suas conveniências. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Eles têm tornado ineficazes o sacrifício da cruz, buscando maldição para as suas vidas. É por isso que os problemas continuam, é por isso que as enfermidades continuam, é por isso que não há nenhuma melhora na vida de muitos, é por isso que muitos ainda ficam buscando Deus nesses lugares, acreditando numa falsa esperança dada por esses líderes religiosos. Mas quando você se despertar, mas quando você acordar, você começará a reinar em vida, a descansar somente no Senhor. E como espiritual, você vai deixar de se preocupar com as coisas desta vida, porque os carnais é que buscam as coisas desta vida, mas aqueles que são espiritual vivem voltado para o mundo espiritual de Deus. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Nós, da graça de Deus, amamos vocês. Dê um like, divulgue, compartilhe, se inscreve. Vamos fazer com que essa pérola da graça de Deus alcance milhares e milhares de pessoas. Eu acredito nisso. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Meu muito obrigado. Um beijo no seu coração. Um forte abraço.